Graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Vamos Adorar. Nós queremos agradecer a vocês aí por ter assistido os nossos vídeos, muitas vezes curtido e comentado. Nós queremos deixar um devocional agora para vocês. Nós vamos falar sobre um devocional e eu gostaria que você compartilhasse esse devocional com alguém, com um amigo, com um familiar, porque da mesma forma que Deus vai alcançar a sua vida através desse devocional, eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas para que elas fossem alcançadas também. Da mesma forma que você vai ser abençoado, que essas pessoas também sejam abençoadas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no cantinho do nosso canal, tá bom? Também vai estar o nosso Instagram aqui e vocês seguem lá a nossa página. Mas eu gostaria agora de ler essa palavra para você e abençoar a tua vida através dessa palavra. A palavra de Deus em 1 João 5:12 vai dizer assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E é muito forte essa passagem, é muito forte essa palavra, porque ela fala de uma totalidade em Deus, uma dependência de Deus, de ter Cristo como a totalidade da sua vida, ter Cristo como centro de tudo, de todas as coisas. E quem tem um Filho tem todas as coisas. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E a Romanos do 8 em diante, ela vai falar umas descrições e vai falar assim que se é certo que com ele padeçamos, é certo que também com ele sejamos glorificados. Então Cristo precisa ser o centro da sua vida, Cristo precisa ser a totalidade da sua vida. E através dessa palavra aqui eu gostaria de deixar uma ilustração para que você entendesse muito bem essa mensagem quando diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uma certa ilustração eu acabei ouvindo e eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: um grupo de soldados, 6 soldados, eles estavam em uma guerra contra os seus adversários. E nessa guerra eles tinham a consciência que eles todos morreriam, porque eles estavam em menor número, em menos quantidade. E eles sabiam que o seu fim seria a morte. E o que eles fazem? Tem um que tem uma ideia. E que custaria a sua vida? E quando ele tem essa ideia, ele compartilha com seus amigos dizendo assim: eu vou correr para o outro lado, para chamar a atenção desses outros soldados. E enquanto eles olharem para mim, vocês serão livres e vocês correm para o outro lado para salvar a vida de vocês. Até então os outros soldados dizem: não faça isso, não acabe com a sua vida. Mas era a única chance de os outros soldados sobreviverem. Então esse soldado que teve essa ideia, o que ele faz? Ele começa a correr em uma outra direção, gritando e fazendo muito barulho. E os outros soldados inimigos vêm para ele, olham para ele e atiram nele, matam ele, tiram a vida dele, enquanto os outros estão fugindo para salvar a sua vida. Só que esse soldado morre. E os outros soldados que fugiram, eles pegaram os pertences desse soldado que morreu, deixou com ele. O soldado, antes de ter essa ideia, morrer, ele pegou os seus pertences e entregou a esses outros soldados. E quando esses soldados fugiram e chegaram à sua terra, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. Eles pegaram uma foto daquele homem e fizeram um quadro e entregaram esse quadro a seu pai. E eles explicaram como esse homem agiu com tanta coragem, com tanta bravura ao defender, salvar a vida daqueles outros soldados. Ele se deu e se entregou por causa de outros homens. E aquele pai chorou muito, muito triste, mas ele pegou aquele quadro e ele pendurou em uma parede. E todas as vezes, todos os dias, ao entardecer, ele sentava em uma cadeira olhando para aquele quadro. Ele ficava todos os dias olhando para aquele quadro. E aquele homem era um homem muito rico. Ele tinha outros quadros pelas suas paredes, quadros de artistas muito renomados, artistas de nome, mas tinha aquele quadro que ele amava. E ele titulou aquele quadro como O Filho. E todos os dias ele olhava e o seu mordomo acompanhava dia após dia de seu senhor olhando para aquele quadro. E um certo dia
aquele senhor veio a morrer. E todos os quadros que ficaram em sua casa foram a leilão. Só que antes de esse homem morrer, ele fez um testamento e ele entregou ao seu mordomo para que ele entregasse àquele que fosse fazer o leilão. E chegaram o dia do leilão, todos estavam numa expectativa, muitas pessoas estavam lá, uma multidão de pessoas estavam reunidas em um mesmo lugar, esperando para que o leiloeiro começasse a dar o veredito de alguns quadros, de algumas especiarias de quadro, de artistas renomados. Só que todos na expectativa, e porque as pessoas eram muito ricas também e queriam pegar os quadros mais valiosos. E quando o leiloeiro ele começou por esse quadro que é titulado O Filho, e ele começa o leilão com esse quadro, e ele diz assim: esse quadro nós vamos começar por ele, e ele tem como título O Filho. Só que ele não era de artista renomado, ele era de alguns soldados que escaparam de uma guerra. E enquanto o leiloeiro está dizendo assim: quem dá 10 mil por esse quadro? Ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta. Quem dá 5 mil? Ninguém se manifesta. 1000 e ninguém se manifesta. E todos gritando: vai logo, anda logo, eu não quero esse quadro, vamos para os quadros mais valiosos, eu trouxe dinheiro para comprar muitos quadros valiosos. E o leiloeiro disse: sim, nós precisamos primeiro fazer esse leilão desse quadro. E aí 500 e ninguém dá nada, 100 e ninguém dá nada. E aí ele diz: quem dá 50 por esse quadro? E aquele mordomo se levanta e diz: eu dou 50 por esse quadro. E aí o leiloeiro entrega o quadro para ele e diz: por que você comprou esse quadro? E aí o mordomo diz assim: todos os dias eu olhava para o meu senhor e eu via ele sentado em uma cadeira, olhando para esse quadro diariamente. Então, se para o meu senhor ele tinha valor, para mim também. E aquele homem leva o quadro embora. E aí no final de tudo o leiloeiro diz assim: o leilão está encerrado. E ele bateu o martelo e todos entraram em desespero, dizendo: mas por quê? Porque acabou, tem muitos quadros ainda para vender, tem muitos quadros ainda para leiloar. E aí o leiloeiro abriu o testamento do senhor que havia morrido, e no testamento estava dizendo assim: quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho tem tudo e tem todas as coisas. Aquele mordomo levou todos os outros quadros valiosos, porque estava no testamento dizendo: quem levar o filho leva todas as outras coisas, leva tudo que tem de mais valioso que eu tinha. Então aquele mordomo acabou levando e herdando todas as outras coisas. O que eu quero dizer com isso e através dessa palavra: quem tem um filho tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser a totalidade completa da sua vida. Porque se você tiver Jesus, você terá tudo, apesar das aflições, apesar dos problemas que passamos. Mas quem tiver o Filho tem tudo. Então receba o Filho, porque você receberá tudo. No nome de Jesus, fique com essa palavra, que você compartilhe com alguém e abençoe a vida de alguém também. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.